Bom, pessoal, meu nome é Lucas, eu vou ministrar o curso de redação para vocês no êxodo esse ano. Então, vamos começar falando sobre a estrutura da dissertação argumentativa proposta pelo Enem. Ela é composta de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, é um momento onde a gente vai apresentar a nossa famigerada tese, que seriam as duas causas ou também consequências do tema abordado. No desenvolvimento é o momento onde a gente vai argumentar, é o nosso momento de discorrer sobre a argumentação. E na conclusão, a gente vai fazer a proposta de intervenção seguindo a competência 5 com 5 elementos, que a gente vai falar logo à frente. Aqui eu separei os eixos temáticos que a gente vai estudar através deles, porque a maioria dos temas que chegam anualmente na prova giram em torno deles. Meio ambiente, direito e cidadania, arte e cultura, saúde, educação, questões sociais. Aqui eu separei 3 artigos da Constituição Federal, que é uma forma muito rica de iniciarmos a nossa redação. A gente pode iniciar fazendo uma alusão histórica, usando livro, filmes, mas eu acho muito interessante usar elas assim a princípio, porque elas contam com muitos dos eixos temáticos, como direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, segurança, o próprio lazer. O artigo 5º fala que todos têm direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, e o artigo 3º que é sobre os objetivos do Estado, né? Que é de garantir o desenvolvimento nacional e que promover o bem de todos, sem distinção de sexo, raça, cor, idade e qualquer outro tipo de discriminação. Aqui também eu trouxe alguns argumentos que a gente pode usar na nossa tese, mais alguns repertórios coringas para usar durante nosso desenvolvimento do texto. A intenção aqui com esses artigos e esses argumentos e repertórios coringas é que inicialmente vocês ganhem fluidez e segurança na escrita e depois consigam trazer já os seus próprios repertórios, seus próprios argumentos, até vocês destravarem a escrita e ganharem segurança no processo aí de redigir a redação de vocês. Aqui é a competência, as 5 competências do Enem, que avalia a redação, né? De 0 a 1000 pontos, são 200 pontos para cada competência. A competência 1, ela avalia o domínio da norma culta da língua escrita. A competência 2, ela nos avalia sobre se compreendemos bem a proposta de redação. A competência 3 avalia a coerência do nosso texto. A competência 4 é o conhecimento dos mecanismos linguísticos e a competência 5 é a própria proposta de intervenção obedecendo os direitos humanos também. Aqui é um passo a passo da nota 1000. A competência 1, a gente só pode sofrer penalidades por falhas de estrutura sintática, a gente pode realizar um truncamento ali, onde a gente deveria ter colocado uma vírgula, a gente coloca um ponto final, justa posição ao contrário, excesso, duplicação, ausência de palavras, tudo isso a gente vai decorrer ao longo do ano, fiquem tranquilos. Desvios, desvio da compreensão da escrita, desvios gramaticais, desvios da escolha de registro, escolher palavras lá que são próprias da oralidade, né? Então aqui a gente vai ver hífen, crase, vírgula, concordância, regência. Toda essa parte gramatical compete à competência 1. A competência 2 é se entendemos bem a proposta de redação, o tema. Então aqui a gente começa com 40 pontos até os 200. 40 pontos a gente tangencia o tema, por exemplo, o tema é violência contra as mulheres, a gente faz um texto só sobre violência. Você tangenciou o tema, não escreveu, não abordou por completo. Traços constantes de outros gêneros textuais que não seja a dissertação. 80 pontos, se o teu texto tem 2 partes embrionárias, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Os textos são muito curtinhos, alguns parágrafos são curtos, de 2 a 3 linhas, são considerados embrionários. Frase incompleta, terminar os parágrafos sem colocar o ponto,
muitas cópias dos textos motivadores. Ao longo do ano a gente vai aprender a parafrasear e não fazer cópia dos textos motivadores. E além disso, não se limitar aos textos motivadores, porque é o que vai nos levar aos 200 pontos, que é quando você tem um repertório legítimo aí e de uso produtivo. O que é uso produtivo? Você faz uma alusão histórica, uma citação de um filósofo, de um sociólogo, e você linka ele com a sua argumentação. Você não usa essa citação, essa alusão, como a força ali da sua redação. Ela vem para colaborar com a sua argumentação. Isso fazer um uso produtivo. E a competência 3 compete a coesão no processo de correção. Avalie se o texto tem um projeto de texto, se ele não é contraditório, se ele tem direcionamento, né? Às vezes você defende uma tese e aí no desenvolvimento você fala outra coisa, então se ele é contraditório ou não. E basicamente dos 120 a 200 pontos depende muito do grau de detalhamento que você dá para informações, dados, até a sua própria argumentação que está no texto. A competência 4, ela é uma das mais tranquilas, digamos assim, de conseguir os 200 pontos, porque ela nos avalia com os conectivos, que lá atrás a gente falava mecanismos linguísticos, que é entre parágrafos, ou seja, entre parágrafos ou intraparágrafo, dentro do mesmo parágrafo, que é o e, que é o que é o isto, este, porém, portanto, logo, por conseguinte. A gente pode começar o primeiro desenvolvimento falando, primeiramente, é lícito considerar que é causa latente desse problema. No segundo desenvolvimento, a gente pode falar ademais e partir para o nosso segundo argumento. E a competência 5, por fim, é a proposta de intervenção que a gente tem que colocar o agente que realiza uma ação por meio de algo a fim de alguma coisa. E um detalhamento, que a gente pode detalhar o agente, a gente pode detalhar a ação, a gente pode detalhar um meio, e cada um desses garante 40 pontos. Então, você colocando os 5 elementos, você consegue os 200 pontos. Assim como a 4, o corretor vendo certinho lá, sem repetições, o texto constante, o uso de conectivos, é 200 pontos. No mais é isso, pessoal. Essa aula foi sintética hoje, foi mais para apresentar como é a estrutura, o que é exigido em cada competência, e ao longo do ano vamos poder destrinchar tudo isso aí e garantir o 1000 aí para vocês.